Oi, agora eu tô ouvindo? Ah, show. Boa tarde, pessoal. Não escuta muito ele não, ele é empolgado demais, né, cara? Ele é empolgado demais. Olha só, nós vamos ficar juntos aqui um pouquinho hoje para trazer um conteúdo que eu tenho feito no Brasil inteiro em eventos de tecnologia ou eventos de empreendedorismo e liderança. Grande parte das empresas no Brasil, principalmente de tecnologia, elas não conseguem um desempenho muito alto por algumas questões que não são técnicas. 87% das empresas de software que tem no estado do Rio tem até 50 funcionários só. 87%. E por que isso acontece? Não é por falta de conhecimento técnico, de banco de dados, linguagem, construção de software, não é nada disso. É por outras questões. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui. Porque nós estamos vivendo um momento de transição, de pessoas, de expectativas, da maneira de lidar com os outros. E isso faz uma diferença absurda nas organizações que trabalham com um volume grande de pessoas, que é o caso de tecnologia. Nós não somos empresas que dependem de robôs, nós dependemos de gente. Então, se o líder de tecnologia não entende de gente, não consegue criar uma empresa de alta performance. Esse aqui é o senso. Então, se você está lendo só livros de tecnologia, porque você é um empreendedor, você está com o seu negócio, você está fazendo algo errado. Você tem que ler mais livros de psicologia, de sociologia, antropologia, de entender como é que a sociedade se movimenta. Porque você constrói coisas para resolver problemas dos outros. Esse termo aqui não é um termo meu, é um termo internacional. Quiet aqui vem de silencioso, contido. Ambition é de ambição. Ambição contida é algo que vem acontecendo hoje, principalmente nas gerações mais jovens, e isso tem causado problemas sérios nas organizações. Eu tenho mais de 40 anos desenvolvendo software, eu trabalho com tecnologia desde 2019, aos 25 anos a Alterdata foi fundada. Dali para frente, eu fui migrando de ser um técnico, um programador, para ser um executivo de uma empresa de tecnologia. Essa passagem de um ponto para o outro é algo muito complexo, porque não é algo que o dinheiro compra, não é algo que você consegue aprender com facilidade, existe uma série de elementos que a gente vai tentar descobrir aqui. Só que hoje, de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, a história mudou um pouco. A história mudou porque a coisa se tornou um pouco mais complexa. Porque para você crescer uma estrutura, você precisa de pessoas escalando o negócio. Nós estamos diante hoje de uma ameaça ou de uma oportunidade, dependendo do teu grau de conhecimento para lidar com pessoas. Esse é o jogo que nós estamos lidando. Porque quando a gente se mexe numa organização que vai vivendo coisas que estão acontecendo na sociedade, a gente não está isolado no nosso mundo, da nossa organização. A gente está dentro de um contexto social. Depois da pandemia, apareceu esse fenômeno aqui. Esses nomes estão em inglês porque é um fenômeno mundial, que está sendo estudado por pesquisadores no mundo inteiro. Surgiu um fenômeno chamado Great Resignation, em que as pessoas estavam com intenções de pedir demissão dos seus trabalhos. 40% do mundo pretendia se demitir. Se isso acontecesse naquela época, ia causar um caos mundial. Porque as pessoas começaram a perceber que a relação de trabalho podia ser um pouco diferente depois da pandemia. Um pouquinho mais na frente, surgiu um outro fenômeno chamado Great Quieting. Esse Great Quieting, está chiando aí ou está com a impressão? Não, tá bom? Esse Great Quieting é um fenômeno que as pessoas estavam muito restritas àquilo que era a descrição do cargo. Então, se eu fui contratado para varrer o chão e tinha uma poeira em cima da mesa, eu não limpo, porque eu fui contratado para varrer chão. Na Alterdata, eu contrato um programador, ele está programando, e eu digo que ele tem que ir a um cliente, atender um cliente para tirar uma dúvida, ele fala, não vou no cliente, porque eu sou programador. Ele estava restrito àquilo que ele fazia. Isso é péssimo para os negócios. Porque numa empresa de tecnologia, você tem ciclos de reinvenções. Você nunca está fazendo enquadrado o que você previu. Olhar 360 graus e olhar em volta é fundamental para o próximo ciclo da organização. Se você tiver pessoas só fazendo aquilo que você determinou, é muito pouco para a velocidade que você precisa se transformar.
Um pouco mais na frente apareceu o fenômeno Quiet Ambition. Esse Quiet Ambition, o símbolo melhor disso foi essa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos com milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram feitas uma única pergunta. Perguntando o seguinte: você quer ser diretor, ter um cargo de C-level da empresa que você trabalha? Apenas 4% queriam. Só 4% queriam chegar no topo da organização. A maioria quer ter um cargo de especialista, não quer ter um cargo de liderança e comando, de planejamento e coisa do gênero. Só que isso é um problema seríssimo. Você imagina lá na Alterdata, a gente tem hoje 2.000 funcionários. Se na época que eu fundei a empresa, se eu não tivesse conseguido criar uma pirâmide hierárquica, que ela vai sendo alimentada e as pessoas vão subindo na estrutura, a empresa não seria o que ela é hoje. Um dos maiores méritos da Alterdata não é a parte técnica da empresa. Não é. É a capacidade de mobilizar um exército alinhado e subindo numa escala. Então, se você tem uma startup hoje que tem 20 pessoas, você jamais vai ter 200 se você não conseguir criar essa infraestrutura. E hoje é um problema, porque quando você fala para um jovem assim, vou te dar um cargo melhor para você ganhar o dobro, ele fala, não quero. Você vai ganhar o dobro? Não quero, isso vai me dar muito estresse. Não quero. Não, mas agora vou triplicar porque você vai poder comprar o seu carro. E ele fala para mim assim, eu não tenho nem carteira de motorista, não quero. Mas você vai comprar teu apartamento. Eu não quero imóvel, eu quero morar cada hora num lugar. As motivações são outras. E essas motivações, a gente tem que entender as motivações dos mais jovens para adaptar a empresa a eles e não o inverso. Não são eles que têm que se adaptar à companhia, é a companhia que tem que se adaptar a essa forma de pensar, que vem mudando expressivamente. E essa estrutura, a gente entende claramente quando a gente começa a ver que uma companhia, com seus departamentos, elas funcionam a partir de uma alimentação que vem aqui de baixo. Nós temos que ter uma estrutura que esses jovens vêm subindo na estrutura e vêm tendo cargos melhores. Essa linha de ascensão, ela é fundamental para uma empresa funcionar. Não adianta você ter o melhor software do planeta, entender tudo de inteligência artificial, sabe tudo de banco de dados, você vai falir se você não tiver uma cabeça focada em mobilização de exército, motivação de times e alinhamento de equipes. Isso é essencial numa empresa de tecnologia. E por isso que a grande maioria das empresas de tecnologia não crescem. Porque gostar de tecnologia é o antídoto e o veneno. Olha essa colocação. É o antídoto e o veneno. Eu adoro escrever código, eu adoro programar. Se eu ficasse na minha vida, desde o começo, fazendo o que eu adoro, a Alterdata não seria quem é. Eu tenho que deixar de fazer uma coisa que eu amo, para fazer a companhia crescer. Então, esse desplugar das coisas merece a gente entender os fenômenos. Olha essa pesquisa aqui. Essa pesquisa mostra o quanto que 30% das pessoas não têm interesse de liderar ninguém. As pessoas que estão dentro das nossas organizações não têm o menor interesse. 37% deles entendem que a posição do líder é muito estressante e cansativa. Ele não quer isso para ele. Ele não quer estresse e cansaço. 35% interpreta que a carga horária do líder é maior do que a dos outros. Ele não quer isso. Ele quer ter esposa, filhos, amigos, ele quer ter uma outra vida. No passado, a gente trabalhava para viver. Eles não pensam dessa maneira hoje. Eles têm uma vida à parte, que não está bem conectada com o trabalho. E isso muda, não estou falando que está certo ou errado, eu estou falando que está diferente. Isso muda a relação de trabalho. Os 4% que eu falei estão aqui nessa pesquisa. E olha outra pesquisa, que não tem nada a ver com a primeira, outra, completamente diferente. 67% das pessoas querem passar mais tempo com a família e os amigos. 67%. 64%, a saúde física e mental é fundamental para eles. Tem um valor imenso. 58% eles querem mais possibilidade de viajar. Você vê que nessa pesquisa aqui, não está falando assim, eu quero ser mais rico, eu quero ter status, eu quero ser o diretor, eu quero ser o chefe, cacique, tribo, o chefe da tribo. Não, ele quer viajar, ele quer estar com a família dele. E isso muda a relação com que você cobra e fala coisas. Por exemplo, a minha geração, eu estou com 62 anos agora. A minha geração, quando eu tinha 20, que estava começando a programar,
que me motivava? Eu escutava as pessoas da minha idade de hoje, um cara com 50, 60 anos, falava para mim assim, eu com 20, ele falava assim, Admir, estuda, se aprimora, lê esse livro, vira à noite, com isso aqui você vai ficar rico, você vai trabalhar, você vai ter sucesso. E aquela pressão, sabe o que acontecia comigo? Eu ficava igual um leão. Que é isso aí, aquilo me energizava. Se eu fizer isso com a minha equipe hoje, sabe o que acontece? Todo mundo pede demissão com burnout. Porque esse jogo não funciona mais. Não é isso que motiva essa galera de hoje. Eu preciso me adaptar. Eu preciso ser interessante para uma população da Alterdata que tem 20 e poucos anos, 30 anos de idade. Eu não posso impor a minha forma de pensar. E é porque as pesquisas estão mostrando isso. E grande parte desse problema aconteceu até por causa da minha geração. A minha geração passou uma imagem de que trabalhar em excesso era bom. Isso gerou um desgaste. Eu me lembro, quando eu tinha 20 e poucos anos, alguns empresários falavam para mim assim, Admir, você sabia que tem 20 anos que eu não tiro férias? Ele falava com orgulho. 20 anos que não tira férias. Para ele, aquilo era o máximo de um cara de alto padrão. Hoje, se você falar isso para um garoto, vai falar, esse cara é louco, retardado, tem que ser internado no hospício. É maluco, porque isso não existe. Mas naquela época era. Então, esses ajustes que nós temos que começar a fazer, porque grande parte da culpa é das lideranças que nós fizemos. Como é que a gente fazia no passado? Eu tinha o melhor técnico do suporte, um cara muito bom no suporte, eu nomeava ele gerente de suporte. Sabe o que eu fazia? Eu perdi um bom funcionário e ganhava um péssimo gerente. Só por ele ser bom em algo, ele ganhava um cargo de liderar os outros, que nem sempre ele tinha habilidade para isso. E aí ele criou um clima na estrutura horroroso, porque os outros olhavam para aquele cara e falavam assim, pô, ser chefe é isso? É esse idiota aí que é chefe? Eu não quero ser chefe então, eu quero ser técnico. Então, essa estrutura veio criando um problema seríssimo, porque a grande maioria de hoje, eles querem ter uma carreira em Y. Eles não querem uma carreira subindo, ele quer em Y. O que é isso? Vou dar um exemplo. Tem um programador lá na Alterdata, a Alterdata tem 36 anos. Tem um cara que trabalha com a gente há uns 29, pelo menos, um programador. Ele não lidera ninguém. Está 20 anos na empresa, não lidera ninguém. Porque ele é super especialista, ele é um expert. Ele é especialista num tema, num assunto muito profundo. Ganha bem, tem um salário bacana, tem família, filhos, está feliz. Para a empresa, ter um cara que entende muito de uma determinada coisa, isso é importante, é útil. O que eu não posso permitir como comandante lá da companhia? Que todos do desenvolvimento queiram fazer isso. Nós temos uns 400 pessoas no desenvolvimento. Se todos quiserem ser especialistas, sabe o que acontece com a empresa? Ela quebra. Porque nenhuma organização funciona sem líder. Uma família não funciona sem líder, uma igreja não funciona sem líder, um clube não funciona sem líder. Essa organização aqui não funciona sem líder. Você tem que ter uma estrutura. E para isso você tem que criar os ambientes certos, porque eles não querem liderar pessoas, eles querem ser expert em alguma coisa. E você, como empreendedor, não pode permitir que isso aconteça em larga escala. Porque isso prejudica a organização e, consequentemente, prejudica ele próprio, porque ele vai ser demitido junto comigo, que sou o dono. Nós vamos ser demitidos junto, que a empresa vai quebrar. Então não é bom para o coletivo, não é bom para todos nós. E as pessoas que estão se enquadrando muito nesse caso, elas dão alguns sinais. E eu fico atento a esses sinais para dar feedback, treinamento das pessoas. Quais são os sinais? Um deles, não querem tomar decisões. As pessoas são mais ou menos assim, eu chamo na minha sala e falo assim, cara, estou com um problema sério num cliente. Eu não sei se eu faço isso ou eu faço isso, o que você acha? E ele fala para mim assim, eu não acho nada, o que você quer que eu faça? Ele não toma uma decisão porque para ele aquilo é arriscado. Aquilo pode pôr em xeque a credibilidade dele, ele tem medo, ele é inseguro. Outro, recusam assumir projetos desafiadores. O que é isso? É algo que está fora da zona de conforto. Quando a Alterdata foi fundada e os passos que ela foi dando e se expandindo, as pessoas pensam que eu acertei em tudo que eu fiz. E na verdade isso é mentira. Errei pra caramba, só que eu acertei mais que errei. Aí ela deu certo. Então muitas das vezes eu não tinha a menor ideia se uma coisa ia dar certo ou não e invazia aquela coisa. Hoje as pessoas não querem assumir algo fora da sua zona de conforto. Então se eu sou um programador e sou muito bom naquilo, e eu falo que ele tem que ir num cliente fazer um projeto, dá diarreia naquele cara.
o estômago vira, porque ele está numa posição de desconforto. E isso é ruim. O que a gente, como companhia, tem que fazer? Nós temos que ajudar esses jovens. A gente tem que estimular esses jovens colocando pequenas peças de desafios para ele entender que ele é bom. Ele tem que acreditar nele. Ele pode fazer algo fora do que ele não domina completamente e aprender no curso. Não tem problema errar. Esse tipo de comportamento da liderança, você vai criando um time motivado a não só fazer o by the book, aquilo que está estabelecido, mas fazer aquelas coisas que muitas das vezes não está no manual, mas que faz você crescer e se expandir em alguma região. Evita a oportunidade de crescimento. Pessoas que têm dificuldade de crescer porque o crescimento gera alguns riscos. Eu posso não ser bom nisso no futuro. E se o chefe não me achar legal? E se a empresa não me vê como um bom profissional? Esses sis vão criando um fantasma na cabeça de todo mundo. A organização tem que ter uma estrutura para mostrar para esses jovens que essas incógnitas fazem parte do jogo. O dia que a empresa não tiver problemas, eu estou preocupado. Ela está começando a falir. Ela tem que ter problemas o dia inteiro para serem resolvidos. São esses problemas que vão fazendo a gente avançar continuamente. Eu tenho que mostrar isso para os mais jovens. Porque eu, com mais de 40 anos de experiência, eu já entendi o jogo. Mas quem tem 25 ainda não entendeu. O meu papel como líder não é só comandar a empresa. É orientar a vida das pessoas. A fazer com que eles sejam profissionais melhores, porque eu quero que um deles se torne diretor da minha companhia no futuro. E para isso ele tem que ter coragem, ele tem que ter determinação, ele tem que ter ambição, ele tem que ter algumas coisas que a gente tem que construir. Não demonstram proatividade. Isso é péssimo, porque numa companhia de tecnologia, a gente se reinventa continuamente. A Alterdata, em 36 anos, se reinventou 4 vezes. O que é reinvenção? É nos autodestruir e construir uma nova companhia. Mudar o método de vender, o método de atender, o método de construir software, ferramentas de desenvolvimento, mudar tudo. E para mudar tudo, a gente tem que ter proatividade. Eu não posso ficar mandando as pessoas fazer as coisas continuamente. Eu espero que as pessoas façam porque tem que ser feito. Só que o medo de errar trava alguns. E isso não é bom. Então nós estamos falando o quê? De um processo técnico? Não, nós estamos falando de um processo emocional. E isso faz uma diferença absurda, porque na hora que a gente começa a lidar com esses jovens, a gente vê que isso está tudo ligado a um conflito de gerações. A minha forma de pensar não é a mesma de quem tem 20 e poucos anos de idade. Então preste atenção nesse painel. Esses símbolos em cima não são meus. Boomer, quem nasceu antes de 46. Quem nasceu de 46 e 64, Baby Boomer. X, Y, Z e Alpha. Eu estou aqui. Eu sou dessa geração, eu nasci em 63, mas a turma aqui nasceu em outras gerações. Vamos olhar agora sob a ótica da liderança. Sob o aspecto liderança, aqui, esses painéis que vão aparecer aqui agora são ótimos para tirar foto, para vocês refletirem depois, tá? São muito bons porque tem muita informação, depois vocês vão refletir. A minha geração, por exemplo, qual é o meu natural? É direcionar as pessoas. Essa é a minha forma natural de comandar. Só que na Alterdata, a maioria dos meus colaboradores estão aqui, ó. Eles estão aqui e ali. Ele espera que eu seja inspirador e eu sou direcionador. Se eu tentar ser o tempo inteiro isso aqui com o meu time, sabe o que eles fazem? Eles pedem demissão, porque ninguém quer trabalhar com velho chato. Porque a minha conexão é diferente da deles. Eu tento coordenar e eles querem mais liberdade. Eu tento controlar e eles querem ter mais poder de voz. Eles querem decidir juntos. Então, quando eu entendi isso aqui, há uns anos atrás, eu comecei a mudar a minha forma de falar, a minha forma de me expressar, a maneira de me vestir, a maneira com que eu apareço nas redes sociais. Eu não viria para um evento como esse aqui de sapatênis há 8, 9 anos atrás. Talvez eu viesse de blazer. Porque isso aqui, a maneira de estar vestido, é a tentativa de adaptação para se conectar a um público que me interessa muito. Eu preciso que os mais jovens tenham a sensação de exército. E por isso eles têm que me ver como inspirador. Eles têm que me ver como um cara legal, um cara que estuda, que se aprimora, eu quero ser assim. Eu vou ouvir. Para na hora que eu der uma linha de comando, todo mundo achar que é justo, que é legal, que estamos juntos, chefe, o cara trabalha junto com a gente. Ele tem que ter uma visão diferente. Olha agora sob a ótica do que acontece dentro da Alterdata.
nós temos 2.000 funcionários, tá? 88% da empresa está aqui, ó. Está aqui. Eu estou aqui, ó, 0,64%. Então você vê o seguinte, eu sou o líder, o chefe, o cacique da tribo, tal. Todo mundo tem que fazer o que eu quero porque eu tenho o poder da demissão? Não. Eu que tenho que tentar fazer com que as motivações sejam feitas com a cabeça deles, mas com disciplina, com ética, com entregas, com metas. Então tem que pegar um menino de 20, uma menina de 22, 23, 24 anos, com a cabeça dela, o que motiva eles, com a disciplina e a cultura da organização. E aí está o desafio violento, que muitas empresas não conseguem fazer esse processo. Então presta atenção agora, como é que acontecem as coisas sob a ótica comunicação. Comunicação, essas 3 gerações aqui são mais diretos e pessoal. Aquela ali, mensagem, redes sociais. O que isso aqui significa na prática? Vamos imaginar que eu estou aqui no evento, eu estou aqui, ou eu sou esse cara, um cliente me liga com um problema grave, eu pego meu celular, telefono para um técnico da Alterdata, que é dessa geração, para falar com ele o seguinte, ó, liga para o cliente agora que tem um problema acontecendo lá. Eu pego meu telefone, ligo para ele, sabe o que acontece? Ele não me atende. Ele não me atende. Aí quando eu passo um WhatsApp para ele, ele responde em 1 segundo. Porque ele não me atende, porque ele não atende nem a mãe dele. Porque não é o veículo de comunicação dele. Então eu tenho que achar esse garoto errado? Não, eu que sou errado. Eu que usei o veículo para falar com ele errado. Então quando a gente entende esse jogo, a gente tem que mudar a estrutura da organização. Como é que a gente ensina para os nossos técnicos? Como é que a gente orienta? Como é que a gente fala, manda mensagem? A Alterdata foi totalmente redesenhada baseado nesse processo. A estrutura de treinamento, a nossa universidade corporativa foi toda adaptada para estar com um tipo de linguagem para aqueles 88% da empresa. Olha agora sob a ótica de aprendizado. Essas gerações aqui, o aprendizado é muito material, contato, sala de aula. Aquela turma lá é muito mais tridimensional e tecnológica e digital. Então significa o seguinte, às vezes eu tenho alguns clientes que falam assim, Vladimir, eu preciso retreinar o meu time. O cliente, ele tem 60 anos, aí ele me obriga a dar um treinamento com material impresso, com sala de aula e o time dele é daquele lá. Sabe o que acontece? O garoto fica no WhatsApp o dia inteiro e não presta atenção em nada. Porque não é a linguagem dele. A linguagem nós temos que adaptar para aquela pessoa que é aquela população que você tem interesse em capacitar. No caso de aprendizado, isso é extremamente importante. Olha agora, sob a ótica de feedback. Vamos imaginar o seguinte, eu sou dessa geração, tenho na empresa pessoas mais velhas do que eu, pouquinho. Eu sempre fui um dos mais velhos da empresa. Quando eu tinha 27 anos, eu era o mais velho da empresa. Quando eu tinha 35, eu era o mais velho da empresa. 40, eu era o mais velho da empresa. Hoje tem mais uns 2 ou 3 mais velhos do que eu. Vamos imaginar que um colaborador daqui cometeu um erro. Eu posso chamar na minha sala e falar assim, cara, como é que você comete esse erro? Cara, pelo amor de Deus, você é burro pra caraca, o cliente está todo ferrado, vamos perder esse cliente, você não podia ter feito isso, liga para esse cliente agora, vamos resolver esse problema imediatamente, vamos correr atrás disso. Quando ele sai da minha sala e fala assim, pô, chefe, porreta, vamos resolver isso. Se eu usar essa linguagem para esse mesmo cara que fez esse erro, ele me acha um grosso e pede demissão. Porque essa geração, a comunicação é outra. Você cometeu um erro. Olha aqui, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer juntos. Como é que você gostaria de fazer? Vamos dar um exemplo prático. Estou com um problema para resolver na minha sala. Pelos meus 40 anos de experiência, eu sei que esse problema nós vamos resolver dessa forma. Eu poderia chamar 10 pessoas da geração Z e falar, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, todo mundo entendeu? Lista, plano de ação, vamos resolver. Isso não engaja. Isso não funciona. Como é que eu faço? Chamo o time na minha sala e falo, olha, esse é o problema. Nós temos 3 hipóteses. Hipótese A, B e C. Eu sei, no meu íntimo, que a resposta certa é a B. E eu começo a pôr o time para pensar. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Aí alguém fala, eu acho que a A é melhor. Por que a A é melhor? Aí eles trabalham entre eles, comentam. E eu boto problemas. Mas se o cliente acontecer isso? E se ocorrer aquilo? O A vai ser muito grave. Não, então o melhor é o C. O C pode ser. Aí começa a debater. O C é isso, é aquilo, eu coloco problemas. Não, mas tem esse caso, pode dar um bug ali, pode acontecer, o investimento é muito alto. E eles dizem, o C vai ser um problema. Então sobrou o B. Será que o B é melhor? Aí o time pensa.
E eu fazendo refletir. Final das contas, chegamos à conclusão que é o B. Galera, porra, sensacional, vocês me ajudaram muito, vamos decidir junto, estamos fortes nisso, está todo mundo engajado na opção B, vamos lá, agora plano de ação, quem vai fazer o quê e tal. Eles saem da sala com a sensação de exército, porque eles participaram do processo decisório. Eu não posso usar o meu poder, porque isso não funciona. É importante que haja um engajamento do time. Então a gente tem que ir mudando essas estratégias por causa disso. Olha a minha geração, o que me motivava? A minha geração, trabalho, senso coletivo, experiência. Experiência de vida é quando eu tinha 20 e poucos anos, alguém tinha 60, me falava algo, ele ter 60 era importante para mim. Porque ele tinha lido mais livros que eu, tinha feito mais faculdade que eu, falava mais idiomas que eu, ele tinha mais a me agregar. Hoje, quando eu falo alguma coisa para uma galera de 30 anos, na minha sala, antes de eu terminar, já tem um no chat GPT sabendo se eu falei besteira ou não. Já tem um me confrontando. Então, unir a experiência não funciona mais assim. A gente era muito focado em formação de patrimônio. Hoje eles não são focados em formação de patrimônio, são mais focados em qualidade de vida. Olha o que aconteceu agora na geração X. Tem vários na Alterdata dessa geração. Eles valorizam a disciplina, estabilidade, respeito à hierarquia. Eles se sentem confortáveis com essa hierarquia que acontece nas organizações. Olha aqui, são individualistas, competitivos, autoconfiantes. E olha que interessante essa última frase. Através do trabalho, realiza-se pessoal e profissionalmente. Através do trabalho. Ele se realiza pessoalmente. Vocês vão ver que as gerações seguintes, o jogo não é bem esse. A geração Y, a coisa começou a mudar um pouco. Olha aqui o que eles valorizam. Causas sociais, foco em objetivos pessoais, sustentabilidade e meio ambiente. O que significa isso aqui? Se você é dono de uma empresa, que você polui o ambiente, só nega, dá propina para o fiscal, você faz algumas coisas desse tipo, as pessoas vão pedir demissão da sua empresa. Porque aquilo não se conecta a valores deles. Eles querem ter orgulho de onde trabalham. Porque às vezes a pessoa fala para mim assim, Admir, eu queria ganhar o triplo aqui na Alterdata. Eu falei, aqui você não vai conseguir ganhar o triplo. Para ganhar o triplo você tem que procurar um outro emprego, tipo vender cocaína. Aí você pode ganhar o triplo. Ah, mas lá é desonesto, eu não quero trabalhar com lá desonesto. Eu falei, pois é, a vida é assim. A gente faz algumas escolhas. Então quando você se identifica com alguma coisa, você se pluga mais os objetivos e propósitos daquela organização. Essas gerações são mais sensíveis a isso. Agora, na Z foi que a coisa começou a complicar muito. Na geração Z, porque olha o que eles valorizam, gente. O amor. Aqui, confiança, saúde mental. Essa relação de trabalho, ela tem que ser gostosa, bacana, saudável. Ninguém dessa geração acorda de manhã para ir trabalhar para um local que é um inferno. Eles simplesmente não fazem. Eles querem um ambiente mais interessante. E esse ambiente interessante não precisa ser um ambiente frouxo. Lá na Alterdata, por exemplo, a gente tem mesa de sinuca na empresa, tem área de lazer, tem festinha toda hora, mas tem meta e objetivos fortes. Se não cumprir, não fica na empresa. Porque isso é papel de uma companhia de alta performance. Agora, eu posso ter uma empresa de alta performance com um ambiente respeitoso, bacana e gostoso. Esse equilíbrio é fundamental nessa geração, porque essa geração aqui, ela foi a primeira a ter contato com redes sociais. E as redes sociais começaram a criar um problema nessa geração. A geração anterior foi a primeira a ter contato com celular, falando. Essa tem smartphone. O que significa isso? Um mundo da fantasia começou a pairar a mente desses jovens. E isso começou a criar algumas distorções. Tem muitos estudos de psicologia sobre isso, o quanto que isso afetou alguns aspectos. E a gente tem que saber que não dá para lutar contra isso. 56% dessa geração, eles são estressados e ansiosos. A gente tem que saber lidar com essa ansiedade. Lá na Alterdata nós temos um objetivo, os líderes têm objetivo de apontar quando um talento aparece. Contratamos um menino, uma menina fora da curva. Eles avisam, a gente começa, sem esse jovem saber, a gente alimenta com treinamentos diferentes, para essa pessoa escalar muito rapidamente. Tinha um rapaz lá no setor de suporte que tinha um departamento que tinha 70 pessoas, esse departamento. Ele era um deles. E ele foi destacado com esse talento. A gente começou a dar treinamento. 6 meses depois, ele pediu demissão. A gente,
Era o cara que a gente estava treinando para ser um de alta performance aqui na empresa. O que aconteceu? RH, faz entrevista de desligamento para ver. Aí ele falou assim, não, eu estou desmotivado. Está desmotivado? Mas por que você está desmotivado? Não, que eu já estou há muito tempo na empresa, eu não sou o gerente ainda. Tinham 6 meses, ele tinha 23 anos, o setor tinha 70 pessoas e ele achava que tinha que ser o líder de 70 pessoas. Isso é a ansiedade. Essa é assim, a ansiedade que está querendo fazer as coisas muito rapidamente. A empresa sabendo que isso existe, a gente tem como controlar essa ansiedade, mudando certas estratégias. Por exemplo, metas e objetivos da empresa que eram anuais passaram a ser bimestrais. Feedbacks que era anual passou a ser bimestral. A gente começou a fazer comemorações de vencimento de objetivos em curto prazo, para atingir uma ansiedade que é natural dessa geração, que é acostumada a jogar videogame e ele ganha moedas todas as vezes que ele faz alguma coisa legal. Na minha geração, quando eu estava na escola, com 13, 14 anos, o professor de educação física dava uma provinha de corrida, botava assim, 20 meninos para correr 100 metros rasos. Só ganhava medalha quem tirasse primeiro, segundo, terceiro. Medalhas diferentes, ouro, prata e bronze. Hoje, nas escolinhas, você bota 20 garotinhos para correr, o garotinho que chegou em 20º ganha medalha. Aí quando chega lá na empresa, ele entra, vai trabalhar no suporte, faz um monte de coisa errada, quando vai dar um feedback, ele quer medalha. Ele quer ser valorizado por uma coisa que ele fez e foi péssimo o desempenho. Como a gente sabe que isso existe, e a culpa é social, é de toda a sociedade, a gente tem que administrar esse problema. Eu não estou falando que esse garoto está errado. Eu estou falando que a sociedade valorizou a coisa de forma errada. Porque para ter uma empresa de alta performance, eu preciso ter uma mente ligada em alta performance. Aprendizado contínuo, estudando continuamente, sendo desafiado, usando os valores que ele tem. Então, isso é muito interessante, que muitas empresas, principalmente de tecnologia, não estão focadas nesse tipo de coisa. E isso vira um diferencial competitivo. Olha aqui, 74% dos executivos dizem que essa geração Z é a mais desafiante, é a mais desafiadora para lidar, porque foi uma mudança disruptiva. E por isso que a gente tem que ter um ambiente melhor. E esse ambiente melhor começa de uma série de coisas. Agora que a gente entendeu o problema, eu queria sugerir esse livro para vocês lerem. Esse é um livro, é um best-seller mundial que fala sobre a ansiedade dessas gerações. É muito bom para entender os times de trabalho, mas ele é fundamental para filhos, netos, para você entender o que acontece na mente desses mais jovens e como é que isso se desenrolou ao longo de alguns dos últimos anos e que vem trazendo algumas distorções, principalmente de comando e de liderança. Porque o pai e a mãe, elas lideram o filho. E isso aqui gera distúrbios até dentro das próprias famílias. Então é uma literatura bem legal. Agora que a gente entendeu o processo, vamos pensar o seguinte, como é que a gente então, já sabemos dessa problemática toda, como é que a gente mitiga isso? Não é acabar com isso, porque não tem como acabar, porque a sociedade é maior que a gente. Nós temos que criar um meio para a empresa ter um ambiente mais saudável, para que todo mundo esteja motivado. Primeira coisa, ter um propósito claro. É muito importante que a empresa tenha um propósito, um motivo dela existir. Porque o motivo não pode ser simplesmente a gente ganhar dinheiro. Isso não conecta valor nenhum. O que conecta são outras coisas. Então, por exemplo, lá na Alterdata, quando eu viro para o nosso time e falo assim, pessoal, o que nós fazemos aqui na empresa? E eles falam para mim, nós fazemos software. Eu falei, não. Nós não fazemos software. E como assim? A gente faz software o dia inteiro? Não. Nosso objetivo aqui na empresa não é fazer software. Nosso objetivo é destruir a estatística do governo federal. O governo diz que 70% das empresas que abrem quebram até o 5º ano. Se nós conseguirmos os nossos clientes quebrarem 50%, 40% ou 30%, nós estamos ajudando a economia do nosso país, a empregabilidade do país, diminuir desigualdades sociais, fazer esses clientes pagarem mais impostos, remunerarem melhor as pessoas. Nós estamos ajudando o país a crescer. Nós fazemos isso através do software que a gente faz. Mas nosso objetivo é mais distante. Toda empresa tem um objetivo. Quem vende calçado, sapato, numa loja de sapato, ele não está vendendo sapato. Ele está vendendo beleza, conforto. Quem vende perfume está vendendo charme. Quem vende carro de luxo está vendendo status. Quando você conecta na cabeça do time esse propósito, tudo fica mais fácil.
Porque você se despluga dos problemas do dia a dia e se conecta a alguma coisa mais etérea, mais distante. Isso é importantíssimo para essas gerações mais jovens. 2, promover a diversidade e a inclusão. Essas gerações são extremamente sensíveis a diferenças de sexo, raça, cor, padrões de comportamento, pessoas diferentes. A minha geração, a gente fazia piadinha com os colegas, que era o gordinho, que usava óculos, o careca. Esse tipo de brincadeira hoje é inviável. Então, a empresa tem que ter uma política seríssima para não permitir que esse tipo de coisa aconteça. De tal forma que esse ambiente seguro passa uma mensagem para os mais jovens extremamente estável. E isso ajuda na retenção de talentos, ajuda nesse tipo de situação que você quer ficar com os melhores do seu lado. Você não quer ficar com os piores. Então, criar esse ambiente, ele é fundamental. 3, flexibilidade e autonomia. Essas gerações mais jovens, eles não querem estar no polo da tarefa. Eles querem estar no polo do pensante e ajudar nas decisões. Por isso que é importante ter uma empresa plana, que todo mundo possa falar. A gente lá na empresa treina os gerentes, nós temos 162 gerentes, só gerentes, 162. Eles são fortemente treinados para nas reuniões permitirem que os colegas falem, dê opiniões, ajude a encontrar soluções para as coisas, que tenha flexibilidade de mudar rotinas. Ah, a gente está aqui, tem que fazer assim. Mas olha, eu estive pensando uma coisa, se fizer assim pode dar certo. Testa para ver se dá certo ou não. Errar é permitido, desde que a gente esteja se aprimorando. Isso é muito importante nessas gerações. Na minha geração lá atrás, eu era exigido por ser perfeito. Hoje eu exijo para eles serem rápidos, não perfeitos. A velocidade é mais importante que a precisão. De novo, outra frase. A velocidade é mais importante que a precisão. Eu tenho que mostrar para o time que tomar decisões rápidas é fundamental para uma companhia de alta performance. 4, desenvolvimento pessoal e profissional. Essas gerações têm que sentir que a empresa é parte da formação de carreira deles, que está ajudando o desenvolvimento deles, independente se ele vai continuar na companhia ou não. Eu estou preocupado em criar cidadãos melhores, profissionais melhores. Na minha posição, eu me sinto com 2 chapéus. Um chapéu de líder e comandante, que eu estou definindo objetivos, para onde a coisa vai, e o outro chapéu de pai. Eu tenho que ter liberdade para chegar para um garoto, uma menina de 20 e poucos anos na empresa e falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai destruir tua carreira, pô. Isso aqui não é, você não vai conseguir chegar a 40 anos num cargo bacana. Eu tenho que ter credibilidade para ter essa entrada. E isso é muito importante porque eles percebem desenvolvimento pessoal. Então, a gente investir em capacitação do time, ela está totalmente ligado a esse propósito que nós estamos falando. 5, compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social. Essas gerações mais jovens, elas são preocupadas com a natureza, com sociedade, com os mais humildes, com as pessoas que mais precisam. Então, por exemplo, se eu estou com vontade, Vladimir, eu estou com vontade de ajudar um asilo lá da minha cidade. Eu poderia fazer um cheque, entrego na minha administração e falar assim, compra uns produtos, entrega lá que aquele asilo está precisando. Minha consciência está tranquila. Eu não faço isso. Quando acontece um caso desse, o que a gente faz na empresa? A gente manda um comunicado geral e fala o seguinte, nós estamos querendo ajudar aquele asilo. Todos os alimentos que vocês trouxerem, a empresa dobra ou triplica. Então, se eles trouxerem 1 tonelada, a gente bota uma outra tonelada. E agora daquele monte de coisas lá. Nós vamos contratar uma transportadora para entregar? Não. Nós vamos no nosso carro. Pode vir com o carro de cada um, traz a esposa, o filho, quem não trabalha na empresa, nós vamos lá juntos fazer essa entrega. Esse tipo de iniciativa é um exemplo, mas tem outros, um monte que a gente pode usar. É o trabalho do grupo preocupado com algo que não é a empresa, algo fora da companhia. Isso cria uma liga nas pessoas. Então é muito importante que a gente esteja preocupado estrategicamente como você mostrar para o teu time os valores que você tem. 6, comunicação autêntica e transparente. Na minha geração, quando eu tinha 20 e poucos anos, o meu líder, o meu cliente, eu nunca tive carteira assinada, tá? Eu nunca trabalhei para ninguém. Quem era meu líder na época? Era o meu cliente. Então, ele falava para mim alguma coisa, eu acreditava, cara. Eu não tinha fonte de consulta. Hoje, se eu falo alguma coisa para o meu time, e eu tento mentir para o meu time, porque eu quero que ele me ache isso ou aquilo,
ele me desmente em 30 segundos. Que ele vai nas redes sociais, vai no chat GPT, vai em algum lugar. Não funciona. Então, o que o líder de qualidade hoje tem que fazer? Ser autêntico. Se alguém entra na minha sala e me faz uma pergunta que eu não sei a resposta, eu falo na hora, não tenho a menor ideia do que é isso. Nós vamos resolver juntos. Vamos formar um time aqui agora, eu estou trabalhando com vocês para a gente encontrar a solução para isso juntos. Essa autenticidade cria algo muito importante nessa geração. Porque eles não me veem como aquele cara que tem que ser o que mais sabe. Mas ele tem que me ver como o cara que mais movimenta o time dentro da organização. Eu não posso me posicionar como sabichão, nem eles podem me ver como um sabichão, porque isso não funciona mais. Então, eu tenho que desmontar o ego e ser mais humilde, cada vez mais próximo das pessoas. Isso cria liga com o time. Quanto mais snob, prepotente eu for, mais eu destruo a formação do meu exército. Quanto mais eu me achar melhor que eles, mais eu destruo o emocional de todo mundo. Isso não funciona. 7. Ambiente de trabalho colaborativo. É muito importante que esse time valorize o trabalho de grupo e não de um indivíduo. Lá no passado, nós queríamos gente na empresa muito talentosa, pessoas com currículo muito top de linha, QI muito alto, a gente queria os gênios. Hoje, eu não quero um cara com QI do Einstein dentro da Alterdata, se ele maltratar o time, for snob, não trabalhar em equipe, não ajudar a ensinar, não trabalhar colaborativamente. Porque a força do coletivo é muito mais forte que a força de um indivíduo. Então fica na empresa quem é inteligente e trabalha em equipe. Esse é o cara que eu quero. O cara que faz a mobilização de todos. Isso faz com que você retenha mais os talentos que mais te interessam. 8. Lideranças inspiradoras. Eles querem alguém de inspiração. E essa inspiração, às vezes, não vem do líder direto. Então, por exemplo, lá na Alterdata tem a minha posição, tem a diretoria embaixo de mim, tem os gerentes, tem os supervisores e tem o pessoal do operacional. Então, o pessoal aqui do operacional que está atendendo suporte, está programando, por exemplo, em cima dele tem um supervisor. Esse cara que está aqui em cima dele, não necessariamente ele tem que ser o melhor. Às vezes, quem inspira é alguém que está do teu lado. Às vezes tem uma menina do suporte que não é líder de nada, mas todo mundo gosta dela, todo mundo escuta o que ela fala, todo mundo admira a opinião dela. Quando a gente observa quem são essas pessoas, a gente alimenta essas pessoas com informações, com tecnologia, com treinamento. Porque é mais fácil de criar um ambiente bacana se você tiver pessoas interessantes dentro da empresa, que ajudem o desenvolvimento dos outros. Então, pessoas inspiradoras são muito importantes nesse contexto. 9. Uso de tecnologias e mídias. Isso é importante, não num seminário como esse, porque aqui a maioria das pessoas são de tecnologia, isso aqui parece muito óbvio. Agora, você pega e lembra de uma empresa que pode ser um supermercado e que não está preocupado com isso. Olha o que aconteceu comigo há um tempo atrás. Visitei um cliente antigo, e uma pessoa virou para mim e falou assim: Vladimir, eu queria te avisar que eu trabalho aqui na empresa há uns 10 anos, eu estou pedindo demissão. Eu falei, é mesmo? Está pedindo demissão, cara? Por que você está pedindo demissão? Aí ele falou assim, rapaz, você acredita que a empresa não tem nenhum site? Um site aqui da companhia? Aí eu parei e pensei, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. O fato dela não ter um site atrapalha em que o teu trabalho? Ele falou assim, nada, só que não é legal, né? E pediu demissão. O que eu quero dizer com isso? A imagem da empresa na cabeça do colaborador é extremamente importante. Ele pode estar vendo a empresa como ultrapassada, sem futuro, que não tem ascensão, que não pode chegar a lugar nenhum. Quando você está conectado aos ambientes digitais, não é uma coisa só para você conquistar mercado. É para você se conectar com a tua população interna, com as pessoas que estão dentro da companhia. Então, isso é extremamente importante, porque às vezes a gente vai se pegando e vai deixando a empresa ficar ultrapassada na cabeça deles. 10. Fomentar uma cultura de inovação. Essa geração mais jovem quer ver a empresa em evolução contínua. Todas as vezes que a empresa estaciona e fica anos sem crescer, desmotiva o time todo. E a inovação significa implantar coisas fora da curva com a participação deles. Então, na Alterdata, por exemplo, quando a gente vai implantar um método novo, agora nós estamos em várias frentes com inteligência artificial, tem várias pessoas envolvidas. Não é só a diretoria que está envolvida.
Nós tivemos agora semana passada, retrasada, uma reunião que foi de 2 da tarde às 6 da tarde, com todos os líderes da empresa, todos, até o líder da manutenção, que cuida da faxina, estava no auditório, todo mundo expondo o que eles estão fazendo de inteligência artificial em cada departamento, até o cara da faxina. Ou seja, tem que envolver a todos. Tudo que é inovação, eles têm que fazer parte do processo. Inovação não é uma coisa que a gente compra e manda eles implantarem. É participativo. E isso vai dando uma liga maior em todos eles. Isso é extremamente importante, porque dentro desse processo, eu tenho participado de alguns seminários internacionais e bate muito com esse diagrama aqui. Se lá na Alterdata eu aumentar o investimento no topo da pirâmide, ali na direção da empresa, sabe o que acontece? Nada. Se eu aumentar o investimento de treinamentos no operacional, sabe o que acontece? Nada. O que as maiores empresas do mundo têm feito? Investido no meio escalão. O meio escalão é o time que são os gerentes, os supervisores, aqueles que multiplicam conhecimento para quem está na base. Aqui tem um ponto de melhoria fortíssimo das nossas empresas. E às vezes, a gente TI não está fazendo nada por isso. O que eu vejo em empresas menores de tecnologia? O diretor da empresa, o dono, o empreendedor, ele vai fazer um curso lá em São Paulo, ele vai participar de um seminário, ele vem nesse congresso aqui, e o time dele, sabe o que ele faz com o time dele? Nada. Não dá treinamento nenhum. Abre um buraco de conhecimento e cultura entre quem está lá no topo da pirâmide com esse grupo. E a empresa começa a andar de lado. Você tem que criar uma estrutura de gerar conhecimento para cá, para eles levarem para essa base daqui. Eu, lá na Alterdata, não sei o nome mais dos funcionários. Eu entro no elevador, não consigo, eu tenho que olhar o crachá. São 2.000 pessoas. Mas quem está próximo de mim, eu tenho que conhecer e tenho que saber as fraquezas que ele tem para dar treinamento para eles. E esses têm que fazer com esse grupo aqui, ó, para que esse grupo faça isso com o grupo que é próximo dele. Então, essa cadeia é extremamente importante dentro desse processo da gente ter uma empresa de alta performance, lidando com gente. Nós fizemos lá na Alterdata um treinamento que nós chamamos de Leader Reset, esse é o nome nosso, que foi um treinamento de 2 dias, com esses 160 gerentes que eu comentei. Foi um sexta inteiro e sábado inteiro, reciclando a mente de todos os líderes. Como é que eles contratam, como é que eles dão feedback, como é que eles motivam, como é que eles têm que ser um profissional de alta performance sem desmotivar o time. Não quero um carrasco na empresa, mas também não quero um frouxo. Não quero uma pessoa que não tome decisões, mas também não quero um que crie um ambiente nocivo. Então, esse tipo de alinhamento é fundamental a gente pensar como companhia. E muitas empresas de software, elas só estão estudando software. E aí não crescem. Não crescem porque cria um vácuo de gente. A gente não pode permitir esse tipo de coisa. A gente, ao longo do tempo, veio criando uma série de tecnologias para ajudar os nossos clientes nesse processo de automação. Então, a fundação da Alterdata, nós estávamos preocupados em 3 motores principais. Na medida que o tempo foi passando, nós começamos a agregar outros produtos para que os nossos clientes tivessem mais tecnologia e fazer com que ele operasse as coisas com mais eficiência. Nós fomos conectando o universo com governos, Secretaria de Fazenda, cartórios, bancos. Fomos aumentando as plataformas nossas de uma forma muito expressiva, criando produtos para ter um ecossistema muito expandido. Porque nós queremos, na verdade, ser vistos no mercado como uma empresa que não fornece só software, que fornece conhecimento também. A nossa universidade corporativa hoje capacita 90.000 pessoas por ano. São o nosso time e os funcionários dos nossos clientes. Porque esse é o jogo que a gente quer jogar do conhecimento contínuo. Nós estamos numa missão agora de estar chegando até ao cliente ao funcionário do cliente do nosso cliente, criando um ecossistema enorme para fazer com que tudo que tange a tecnologia a gente possa ajudar os nossos clientes a serem empresas mais digitais. Mas eles têm um dever de casa muito grande para fazer, que tem a ver com tudo isso que eu estava falando aqui. Porque nós queremos ter um ambiente fluido. Esse ambiente fluido em tecnologia se conecta com uma série de coisas. Hoje existe lá na empresa 2.000 robôs trabalhando 24 horas para os nossos clientes. Eles estão o tempo inteiro acessando dados, mandando informações entre os sistemas, transferindo informações, porque
Nós entendemos que o ecossistema inteiro é fundamental. E a gente não consegue motivar os mais jovens sem eles entenderem o horizonte lá longe. Então, mostrar esse horizonte longe é muito importante nos processos. A gente entende que o centro que vai acontecer no futuro é as empresas estarem muito ligadas ao seu contador. O seu contador passa a ser uma alavanca importante de centralização de informações. E esse time que está dentro dos contadores, eles precisam mudar a mente, porque eles estão ainda plugados a modelos de negócio analógicos, lá de trás. E nós precisamos fazer com que eles entendam digitalmente que as tecnologias novas são aliadas, não são um problema. As tecnologias novas, a inteligência artificial, ela está vindo para apoiar os profissionais. Ou seja, tem tudo a ver com tecnologia, tem tudo a ver com os mais jovens, tem tudo a ver com as gerações que acreditam que seja possível fazer as coisas diferentes. A gente vem crescendo bastante, até em 36 anos a empresa nunca deixou de crescer. Todos os anos o faturamento foi superior ao ano de trás. Então a gente está sempre em expansão e não é, volto a enfatizar, falei várias vezes, falar mais uma, para acabar. Não tem a ver com tecnologia. Tem a ver com a capacidade de mobilização de exércitos. É isso que faz uma empresa de fato funcionar. Vou passar um vídeo aqui rapidinho, que tem um pouquinho aqui da imagem da companhia. Eu queria que vocês prestassem atenção no texto. O texto que vai ser falado nesse vídeo, ele é um vídeo institucional. Poderia falar, a empresa é maravilhosa, os produtos são o melhor do mercado, a gente é o mais gostosão, é o mais perfeito, é o mais... Poderia falar assim, um vídeo de marketing agressivo. Isso não funciona sob a ótica de hoje. O que eu preciso do meu time é ter amor pela companhia. É acreditar que ele faz parte de uma bandeira. Preste atenção no texto. Impulsionar a prosperidade da sociedade através da tecnologia. Esse é o propósito do Grupo Alterdata, que desenvolve softwares para tornar as empresas mais eficientes e produtivas, contribuindo assim para a melhoria da nossa sociedade. Cumprimos nosso propósito por meio de soluções completas de ERP para as áreas como contabilidade, imobiliárias, indústria, atacado, restaurantes, varejo e muitos outros pequenos empreendimentos. Nossa filosofia é que o atendimento é tão importante quanto os produtos que oferecemos. E por isso, temos uma estrutura de alto nível para o relacionamento com os nossos clientes. A Alterdata foi criada em 1989, com base em 3 pilares: tecnologia, atendimento e capacitação. Isso permitiu um crescimento anual médio de 20% ao longo de praticamente toda a nossa história. O que tem trazido muitos prêmios e participações em rankings extremamente significativos. São milhares de clientes e seus respectivos usuários em todo o país, atendidos por um grande número de alterdatanos altamente capacitados. Nosso grande time está dividido entre a matriz e suas bases em todos os estados do Brasil. Assim, conseguimos oferecer, além de um produto de alta qualidade, um atendimento personalizado em cada região. Por isso, a capacitação de pessoas é tão importante para a Alterdata, tendo um alto volume de treinamentos, garantindo que os nossos líderes conduzam as equipes com respeito, ética e responsabilidade. Nessa missão de formar equipes de alto nível, criamos a UCA, Universidade Corporativa da Alterdata, uma infraestrutura educacional que capacita milhares de profissionais por ano, abrangendo tanto os alterdatanos quanto os colaboradores dos nossos clientes. Todos os prédios próprios da nossa estrutura física estão localizados na região serrana do Rio de Janeiro e foram construídos com foco na preservação do meio ambiente e no bem-estar dos nossos colaboradores. Contamos com amplos andares, auditórios, salas de reuniões, diferentes ambientes para trabalhar e relaxar durante a jornada diária. O MUTA, Museu de Tecnologia da Alterdata, conecta os valores da empresa com a geração de oportunidades para os que mais precisam, pois um dos objetivos é receber jovens de escolas públicas para que possam sonhar mais alto. Além disso, diversas ações valorizam e integram nosso time, tanto em atividades de aprimoramento pessoal, como de iniciativas de responsabilidade social.
Queremos que todos tenham o prazer de trabalhar em nossa empresa, que tenham orgulho de serem alterdatanos. O respeito à diversidade, a preocupação com a inclusão e a geração de oportunidades fazem dos alterdatanos um time solidamente conectado com nossa marca, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados e na experiência única e significativa de nossos clientes. Por esse e outros motivos, a Alterdata é uma das maiores empresas de software genuinamente brasileira, uma vez que entende estar no jogo da inovação contínua, sempre comprometida em levar o que há de mais moderno em tecnologia e metodologia de gestão para seus clientes corporativos. Tecnologia, inovação, integração, eficiência, robotização e inteligência artificial. A Alterdata é mais que software, é solução. Esse vídeo ele é muito interessante pelo contexto que ele está inserido, né? Dentro dos valores que eu estava passando aqui para vocês. Então, tudo que eu passei para vocês são coisas que eu acredito muito e pratico muito no dia a dia. Esse QR Code leva para o meu Instagram pessoal, eu escrevo muito conteúdo, tenho mais de 40 mil seguidores de tecnologia e pessoal do mundo corporativo. Esse livro eu escrevi há uns anos atrás, todos aqueles livros eu participei como coautor. E essa literatura aqui é a estrela aqui desse slide. Esse livro aqui foi publicado no ano passado, é um livro internacional em inglês, que está sendo vendido no mundo inteiro. Um livro do Philip Kotler, que é considerado o papa do marketing moderno. A Alterdata é case internacional desse livro. E aí a gente fica pensando, por que uma empresa aqui da região serrana chega a ter esse destaque internacional? É porque ela conhece tudo de tecnologia? Não. É porque ela tem a maior capacidade de mobilização de um exército e motivar equipes em alto volume e fazer com que as coisas aconteçam. Eu espero que nasçam muitas empresas aqui na nossa região. Esse tipo de evento é para isso, para inspirar as pessoas. E eu espero que tenha plantado uma sementinha na cabecinha de todos vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade.